Oi, gente, mais um papo aqui pelo Facebook do Colégio Platão. A cada semana um encontro bacana que a gente tem aqui para conversar sobre os mais diferentes assuntos relacionados à educação. E a gente tem sempre uma alegria, um prazer de compartilhar boas coisas, boas ideias, boas informações com vocês. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito querida no nosso colégio, mas antes de apresentar a Lucimar para você, eu quero convidar quem está aí já recebendo a notificação para fazer aquele movimentozinho que a gente faz toda semana. Pega lá a notificação que você acabou de receber e compartilha com os amigos, com as amigas que você tem na sua rede pessoal. Então deixa eu colocar aqui, compartilhar, vamos lá. Vou tentar compartilhar aqui na minha rede pessoal, mandando aqui para todo mundo. Sempre uma oportunidade para outras pessoas assistirem. Eu acho que isso é muito bacana, porque a gente leva, conhecimento, informação relevante. Hoje, gente, nós vamos falar como a educação física participa do processo de alfabetização. Em que medida contribui para a alfabetização? Então, eu já estou com a Maria Lúcia Zapata aqui assistindo, Pedro Naoki está aqui com a gente, legal, Pedro, já tem aqui 15 pessoas chegando. Quem for chegando, vai mandando, vai curtindo, vai mandando oi, tá? Vou compartilhar aqui na minha segunda rede, tem duas, né? Porque uma já lotou, então tem que ter duas, não tem jeito, né? Porque aí tem bastante alunos, os alunos querem mandar oi pra gente, né? Então não tem jeito. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui na minha rede também. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Júnior, chegou a sua vez, Lu. Excelente profissional, gente boa, abraços. Muito obrigado, Júnior, por mandar oi aqui. O Kevin Santos mandando aqui um opa. O Pedro Naoki, saudades do Cimar. Pedro Naoki foi aluno nosso até o ano passado, né? Até o ano passado. Pedro, grande Pedro. Gente, muito obrigado pelo carinho de todo mundo que está chegando. A Márcia Mazeto aqui falando, Lu, sempre linda. Já está com pop a mil aqui. Muito legal. Lu, prazer ter você aqui, você que é mais do que da casa, né? Sua vida, sua história se confunde com o Colégio Platão. Seja bem-vindo. Muito obrigada, Ronaldo, obrigada ao Colégio Platão por essa oportunidade. É verdade, são 28 anos de convivência com os profissionais e com essa casa e com nossos queridos alunos, e a gente acaba virando um pouquinho a cara dos nossos alunos. Então é com muito prazer que eu realizo esse trabalho de profissional de educação física nessa instituição. Você hoje coordena toda a área da educação física do Colégio Platão, é isso, né? Isso, eu coordeno toda a área do Departamento de Educação Física do Colégio Platão e esse departamento que trabalha com os profissionais na área de educação física escolar quanto disciplina e também as escolas de esportes, que é uma coisa maravilhosa, onde os alunos podem fazer também, além de todo o processo educacional, a sua atividade física aqui na escola, com esse objetivo mais educativo, com esse cuidado mais especial que a atividade física, na verdade, exige nessas diferentes fases. E você, Lu, eu tenho o privilégio de conhecer você há um ano, do tempo que eu estou aqui, mas a gente percebe, e a gente observa muito, né? A gente percebe que você faz com muita competência o que você faz, mas você é muito apaixonado e acredita de fato na atividade física como algo que promove o ser humano em diferentes áreas. É verdade, eu acredito, eu sou uma profissional apaixonada pelo que eu faço. Eu gosto de estudar muito, eu gosto de aplicar as coisas que eu vou estudando nas mais diferentes áreas aqui na escola, desde o trabalho lá dos pequenininhos, Ronaldo, da educação física infantil, até a parte também competitiva, que seria o marketing esportivo da escola. Então é um trabalho bastante gratificante, porque você vê nitidamente os resultados, como eu acompanho todo esse processo do aluno que entra para nós e do aluno que sai no ensino médio.
com as experiências que ele tem aqui na parte esportiva, na parte de educação física, a gente percebe essa mudança tanto de comportamento quanto também dessa consciência da importância da atividade física no nosso dia a dia. A Tininha, nossa querida coordenadora do Fundamental da Educação Infantil, a Maria Lúcia está mandando aqui, a Lucimar é pura competência, tê-la conosco nos faz sentir mais completos. Parabéns, Lu, por todo o trabalho que executa em nossa escola. Obrigado também, Tininha, pelo carinho. A gente está sentindo sua falta aqui também hoje, mas a gente sabe que está 1000 por hora, porque tem muita coisa acontecendo hoje no colégio também. É verdade, né? Essa fase de fechamento de vários projetos, de vários eventos também, que culmina, né, com as formaturas e a finalização de mais um ano letivo. E a cabeça já 1000 por hora com os novos projetos para 2018. Mas vamos lá, hoje eu quero falar sobre um montão de coisas com a Lucimar e eu quero começar falando sobre o tema, inclusive, que está aí na telinha, quem recebeu a notificação viu. Como a educação física pode contribuir para a alfabetização? Tem influência, Lucimar? Com certeza absoluta. Nesses primeiros anos de vida, a educação pelo movimento, que é a psicomotricidade, na verdade é a grande madrinha, é a chave da educação psicomotriz, da inteligência, do desenvolvimento, da educação e do aprendizado das nossas crianças. Então, a psicomotricidade, que é essa ciência que estuda o movimento e a relação que esse movimento tem com a mente, ele fundamenta grande parte do aprendizado nessa idade. Nós temos o privilégio de ter uma especialista junto com as professoras titulares para também contribuir com esse aprendizado. Lateralidade, coordenação motora, noção espacial, temporal, ritmo, coordenação, habilidades motoras, são alguns dos conteúdos que nós devemos trabalhar e que nós trabalhamos com nossas crianças, que serão fundamentais para o aprendizado e para a educação das nossas crianças. Então tudo começa, essa coisa inclusive de direita, esquerda, a gente ter essa noção diagonal, essa coisa toda começa na educação física. Se não for bem desenvolvido, a nossa molecadinha cresce com dificuldade. Às vezes até para escrever um PIB, por exemplo. É verdade, Ronaldo, porque todo esse aprendizado do movimento, ele traz subsídios para que você entre numa sala de aula e o aluno esteja mais apto para aprender vários conteúdos que são dados lá. Esse exemplo que você falou, para eu saber para que lado que vai a perninha, né? A barriga do B e do P, você tem que saber o que é direito e esquerdo. Se eu imaginar a letra T e se eu imaginar a letra P, eu tenho uma escrita que vai para cima e outra para baixo. Então, os planos de movimento, alto, baixo, médio, saber o tamanho grande, pequeno, tudo isso ele auxilia para que eu tenha um aprendizado mais eficaz. Quando esse exercício físico, essas atividades, essas brincadeiras, elas não diretamente fazem um aprendizado, eles podem reforçar um aprendizado. Então, se a professora explicou o que é um número par e eu na quadra pedi para os alunos se dividirem em números pares em grupos, eu estou reforçando um aprendizado de sala de aula. Se eu, através do meu corpo, for ou com a ajuda dos meus amigos, ou em conjunto, ou com materiais, eu for representar uma letra, um número, eu também estou, de uma maneira concreta, eu estou me apossando daquele conteúdo. Então, se eu dou uma ordem na quadra, um pedido, que o aluno ele se movimente em linha reta e passe a bola na diagonal, eu também estou reforçando conteúdos de geometria, de matemática, sejam os mais diversos. Quer dizer, aprende de uma maneira divertida. Divertida. Por isso é sempre muito válido a criança sair da sala de aula e entrar em contato com o concreto e com o corpo. Então, toda essa relação
da criança, com a descoberta do seu corpo, ela vai influenciar diretamente lá no aprendizado. Agora, Lu, a gente, às vezes por uma questão de cultura familiar, algumas crianças chegam na escola e têm um pouco mais de dificuldade, não se sentem muito confortáveis. Como que a gente trabalha essas crianças? Às vezes tem uma criança que é um pouquinho mais gordinha e às vezes ela se sente até um tanto preterida, ela se sente envergonhada porque ela não corre tão bem, parece um pouquinho mais desajeitada. Como trabalha tudo isso? Que eu sei que você tem um cuidado com toda a sua equipe para observar isso. E hoje muitos pais têm essa preocupação quando vão colocar o filho na escola. Mas como que vai trabalhar? Tem pais até que preferem que o filho não faça atividade física porque é uma forma, digamos assim, de preservá-lo, para que ele não sofra algum tipo de bullying, coisa do tipo. Na verdade, eu falei de toda essa parte da psicomotricidade, mas no que você acabou de me perguntar, Ronaldo, outra parte importante da educação física e desse trabalho do movimento e com o corpo dessas nossas crianças, desse nosso ser humano, é justamente essa parte emocional, essa parte mental e a parte das inter-relações pessoais. Porque a educação na escola, ela não se resume à leitura e ao letramento, mas ao desenvolvimento global dessa criança, como na escola, uma atividade física, uma educação física inclusiva, que na verdade o importante é você fazer e não tanto a execução perfeita. Isso a gente deixa para parte de competição, que é um outro ramo da educação física. Na educação física escolar, a ludicidade, o respeito, a socialização, eles são conteúdos fundamentais para que esse corpo se desenvolva. Quer dizer, há uma proposta, inclusive, diferente. Quando você pensa na escola especificamente, você está pensando em uma atividade física que precisa estar aliada a todo esse pensamento pedagógico que é distinto, por exemplo, de preparar a criança nas escolinhas para competições. Isso, às vezes as pessoas ou os pais confundem um pouco, mas a educação física ela tem vários ramos. Então é do lazer, é da brincadeira, é da competição, é do esporte. Então na escola a gente precisa utilizar as mais diferentes culturas esportivas que estão à nossa disposição, como a dança, como as lutas, como os jogos, as brincadeiras e também os esportes, para que esse nosso aluno ele se movimente sem necessariamente a cobrança mais técnica que a gente deixa lá para as escolinhas esportivas. Assim, eu tenho alunos do ensino médio que numa aula, muitas vezes eles passam 30 minutos jogando queima. Você tem a participação de todos, você não tem a exclusão de nenhuma pessoa, porque você não exige grandes pressupostos motores para que aquela atividade da aula seja realizada. Outra coisa importante é esse trabalho que a gente faz paralelo também de avaliação física com os nossos alunos e de conscientização de bons hábitos alimentares, de uma qualidade de vida. Eu tenho muito orgulho na nossa escola. Se você relacionar com os índices brasileiros, nós temos pouca obesidade aqui e mesmo sobrepeso, que é um problema de saúde pública mundial e no Brasil, nos últimos 10 anos se agravou demais, principalmente nesse meio infantil. E tem muito a ver com aquilo que você acabou de falar, de consciência mesmo, tem que ser trabalhada a questão da saúde, o cuidado, que a gente sabe que vai eliminar uma série de problemas na vida adulta e ajuda a trabalhar a ansiedade. Quando você cuida do corpo, você está trabalhando a ansiedade, você está trabalhando o estresse, um monte de outras coisas que acabam às vezes acontecendo quando você não se cuida. Na verdade, quando alguém pede para mim qual que é essa proposta da educação física, da atividade física, dos esportes no Colégio Platão, eu listo como número 1 essa
essa nossa vontade, essa nossa pretensão de fazer com que os nossos alunos, persuadi-los, convencê-los de que a atividade física é importante para manter a qualidade de vida. E também para você ter o que a gente chama hoje de aptidão física, que nós precisamos em todas as profissões, que na verdade é essa capacidade de você enfrentar essas situações emergenciais do teu dia a dia e das tuas profissões sem um estresse elevado e sem adoecer. Um cirurgião precisa de muita resistência para fazer uma cirurgia de 8 horas, a nossa moçadinha do PAS, 4 horas e meia realizando aquela prova, todo esse nível, uma pessoa mais preparada, mais fisicamente, com mais resistência, ela consegue levar essas profissões, esse ritmo de vida, inclusive um tanto quanto acelerado demais, que a gente precisa repensar. Hoje a gente tem uma vida acelerada, precisa se cuidar. Deixa eu só mandar um oi aqui para quem está com a gente. A Marildo Agnelli está assistindo, obrigada Marildo. A Clarice está mandando aplausos aqui pra gente, obrigado. A Daíse Zerbinati está aqui com a gente. Também o Jairo Varela está aqui com a gente. O Jairo faz uma pergunta que eu acho que é muito importante e tem a ver com o aspecto que eu toquei agora há pouco contigo. O Jairo está mandando boa tarde para a gente. Obrigado, Jairo, ótima tarde para você. Ele pergunta qual seria a maneira adequada para o profissional da educação física incluir os alunos com menor aptidão para atividade física sem expor essas crianças ao bullying. Eu sei que essa é uma preocupação, acabei de citar inclusive na última pergunta, mas eu quero saber um pouquinho de você, quem sabe para responder especificamente o Jairo, que está preocupado porque o profissional de educação física tem que ter esse cuidado. E eu vi dias atrás um pai aqui, tem 3 filhos, veio aqui visitar nosso colégio e a gente inclusive chamou você para tentar responder especificamente o pai. Você naquela ocasião falou do cuidado que a gente tem aqui. Felizmente a gente tem uma relação maravilhosa com os nossos alunos e os alunos entre eles, a gente não tem felizmente casos de bullying, mas isso tudo porque há um cuidado da escola. E você tem esse cuidado na atividade física. Fala um pouquinho pra gente. Na verdade, o primeiro passo, ele passa por essa preparação, por essa educação que a gente deve passar para os nossos alunos em respeito às diferenças. Porque esses conflitos, essas diferenças, como diz o Jim Menstein, nos fazem crescer. Então, nós precisamos colocar para os nossos alunos que quando eles convivem com um cadeirante, por exemplo, ou com um aluno que tem uma dificuldade, lá na educação física, é papel dele, ele também é responsável em ajudar, em propiciar aquele aluno que ele se divirta naquela aula. E o professor, então, não pode colocar aquela aula de maneira assim, todo mundo. Ele sempre, naquela turma que você tem uma inclusão, você já tem na manga várias atividades e a turma também vai se acostumando a isso, vários auxiliares. Então, se tem um cadeirante, alguém já fala para mim, professora, eu que vou guiar o Fernando hoje na nossa brincadeira. Materiais alternativos. Muitas vezes eu dou a mão para um aluno com espectro autista, outros com mais dificuldade, com timidez. Então, no processo de incentivá-los, de até ir ao meio da quadra e falar assim, olha, eu estou aqui para fazer aula com você. Então, para todo jogo, que agora é a vez da Maria Júlia passar a bola, entendeu? Porque numa situação de competitividade de um adolescente, talvez ele não consiga parar. Então, o professor é esse agente mediador. Então, muitas vezes eu paro um jogo no meio e falo, gente, bola para Maria Júlia. Daí, ela que vai começar o jogo, ela vai fazer um arremesso, todo mundo já vai marcar de uma maneira mais tranquila, para possibilitar que todos se divirtam e façam parte daquele contexto da aula de educação física. Isso é muito importante, né? Porque tem gente, e a gente lamenta que isso ocorra às vezes em alguns lugares, que pega aquela criança que tem um pouquinho mais de dificuldade e coloca do ladinho, né? Ela fica ali assistindo, mas isso faz um mal danado para ela, né? Então ela precisa participar.
É porque, na verdade, o grande paradigma da educação física é a superação. Isso, para aqueles que não têm dificuldade nenhuma, a gente vê a alegria quando alguém não sabia fazer alguma atividade, por exemplo, esportiva, e a partir de uma prática do fazer, ela vai conseguir. Então, é esse sentimento de superação. Nas crianças, nos alunos que têm mais dificuldade, acontece em uma turma que eu dou aula, quando um aluno consegue fazer um passe bacana e tal, muitas vezes a sala inteira para e bate palmas. E muitas vezes aquela criança, a alegria daquilo vai reforçando essa autoestima, que a gente tem que trabalhar, trabalhando bem com o corpo e com esses relacionamentos, que é também, Ronaldo, uma coisa que preocupa a gente, né, essa autoestima dos alunos que chegam, por exemplo, à adolescência. Ele tem que se gostar, isso é importante. Ter uma relação saudável e boa consigo mesmo, com um corpo trabalhado, ele vai fazer com que você procure hábitos saudáveis, grupos saudáveis e, teoricamente, se você tiver uma equipe que você participa de jogos na escola, se você faz atividade física com o seu pai, por exemplo, num final de semana, se você tem essa preocupação, a professora, a mãe me falou da importância de se alimentar bem, de cuidar do corpo, da qualidade de vida, eu não vou querer me viciar ou colocar para dentro do meu corpo alguma coisa que não será bom para ele. Eu acredito muito nisso. Muito bem, temos aqui, obrigado Jairo então pela pergunta, espero que tenha respondido. A Marildo Agnelli mandando aqui, bons esclarecimentos, ensino, aprendizagem é tudo, parabéns Platão, abraços Ronaldo, muito obrigado Marildo. A Jane Raniero Rocha falando aqui, Lu, excelente profissional, muito amor no que faz. Luciana Araújo, boa educação, atividade física e consciência alimentar é um combo perfeito. Parabéns pelo tema e pelo trabalho, Lucimar. Muito obrigado, Luciana, também pelo seu carinho. Todo mundo que está aqui vai mandando um abraço, pode mandar que a gente recebe aqui seu comentário e a gente traz aqui também na nossa conversa. Lu, tem um outro aspecto que eu quero falar contigo. Porque a gente está falando sobre bullying e tal... Mas eu sei que hoje existe uma preocupação também, principalmente já na adolescência, com os conflitos, porque eles são danadinhos, né? Sim. Molecadinha no fundamental, 6º, 7º, 8º, digamos, é muito, né? Muita energia e às vezes eles vão e numa disputa empurra o outro. E como trabalhar isso, como tem sido trabalhado, como você vê essa situação e a atividade física dá para controlar isso para que não se torne um campo minado aquilo lá? De um campo de guerra, né? Não uma aula. É muito interessante porque uma das coisas importantes que acontece no corpo em movimento, na brincadeira, no jogo, é justamente que é nesse momento e não muitas vezes na sala de aula, onde eles vão estar um atrás do outro, esses maiores conflitos. Que oportunidade mágica que nós, profissionais de educação física, temos enquanto mediadores destes conflitos, de fazer a pessoa enxergar, crescer ou modificar comportamentos. Então eu acredito muito no papel desse profissional que trabalha na professor que vai fazer a diferença. Que vai fazer a diferença, porque os alunos podem passar, eu trabalho há 28 anos, alguns comportamentos, tu sabes disso, eles se repetem ao longo de todos os anos. O 6º ano ele tem uma característica, o 1º ano tem outra característica, e dentro dessa característica desses adolescentes, você já vai preparado para aquela aula que alguma coisa vai acontecer. Então, assim, um exemplo, eu estava dando aula para o 6º ano, eu dou aula para o 6º ao 8º ano, e nós fizemos um jogo e uma equipe estava perdendo de muito em relação ao outro, e era uma brincadeira pré-esportiva de bandeira. E daí, quem está perdendo muito, já começou a ficar meio incomodado com aquela situação. Eu pensei, nós vamos parar esse jogo, trouxe todos para o meio da quadra e eu pedi para que a equipe vencedora
assim como numa narração de jogo esportivo, né, de jogo, fizesse uma análise da equipe. Então, olha, por gentileza, cada um vai pensar nos pontos positivos e negativos da atuação de vocês neste jogo e vocês vão falar um para o outro. Porque se eu dissesse as duas equipes. Isso, se eu dissesse para uma equipe, nossa, mas vocês estão muito ruins, essa equipe está dando um banho em vocês. Então o que acontece? Eles atentamente ouviram, olha, eu queria dizer para vocês que a defesa de vocês não está legal. E que vocês estão indo todos para o ataque, estão esquecendo da defesa. Esse é um ponto que, entendeu? Então o aluno, ele vai... Quer dizer, quem está ganhando, inclusive, analisa o adversário, isso, né? Que na verdade são todos colegas. E é muito legal porque aquele aluno, ele recebeu uma crítica, mas ele não recebeu uma crítica do professor, mas sim daquele aluno que é igual a ele, entendeu? E o time que não estava ganhando, que estava perdendo, ele chegou e falou, agora vocês reconheçam quais são as qualidades do time adversário. Você entendeu? Então o que acontece? Nossa, olha, eles estão muito focados, a pessoa que corre mais está tentando ir buscar, as pessoas estão muito atentas, nós temos jogadores que não estão atentos em nosso campo, como o deles, porque eu acho muito importante você reconhecer o sucesso do outro, o bem-fazer do outro. Ao invés de invejar, você parabenizá-lo, porque você traz depois para você usa como referencial para a vida. Quer dizer, você aprende efetivamente com a outra pessoa, né? Após essa conversa, eles ouviram e eu falei para eles assim, vocês têm 1 minuto agora com as críticas e os pontos positivos que vocês ouviram para organizar novas estratégias para que a gente possa seguir o jogo. Sempre depois de uma estratégia dessa, o jogo é sempre muito mais acirrado, mais emocionante. As pessoas, elas assumem literalmente os seus papéis. Porque lá na quadra, Ronaldo, eu costumo dizer que se você colocar todos aí, você consegue definir um pouco qual que é a postura em relação à vida de cada um com o comportamento que eles têm nas brincadeiras, nos jogos e nos esportes. Quer dizer, na prática esportiva o sujeito se revela. Com certeza. Então lá a gente já sabe que tem alguém, por exemplo, que não gosta de perder. Então qual que é seu papel? Você explicar para aquela criança pequena, ou mesmo para o pré-adolescente, de que se ele perder um jogo, o mundo não vai acabar. Assim como se a gente não passar no primeiro vestibular, se a gente não for selecionado no primeiro emprego, então são as frustrações da nossa vida. E a todo momento no esporte, se eu fiz um gol, o goleiro se frustrou porque ele não pegou. Então eu tenho o tempo inteiro que trabalhar com essas nuances e como esse aluno vai se comportar emocionalmente. Quer dizer, é muito bacana isso que você traz, porque às vezes a gente nota que a atividade física nas escolas, felizmente não é o nosso caso, acaba sendo apenas um momento de distração. Aqueles que têm mais habilidade brincam, jogam, os que não têm ficam de fora. E não, ela tem que ter essa função, como você pontua, de socializar, de lidar com a competição, de cuidar da frustração, de ajudar, como no caso dos pequenininhos, no processo de alfabetização. Quer dizer, tem uma série de atividades, né, e de benefícios que precisam ser considerados. A educação física não está na escola, então, só para preencher horário. Para preencher horário. E é muito interessante quando a gente fala, por exemplo, do ensino médio, aqui no Colégio Platão, há muito tempo que a gente traz uma proposta de fazer com os alunos do ensino médio aulas teóricas, que eles já têm um entendimento para poder entender vários aspectos da atividade física que serão relevantes para ele ficar apto, para ele escolher a sua atividade física enquanto adulto ou mesmo agora. Por exemplo, alguns dos temas que são trabalhados e que tem a ver com o adolescente são bulimia e anorexia, transtornos alimentares, vigorexia, que é essa neurose do corpo perfeito, não importando o que você tenha que fazer, orientações para a boa prática da atividade física, postura,
Trabalhamos também com o problema dos anabolizantes, porque muitas vezes o adolescente ele está numa fase de começar a paquerar, de começar a olhar um pouquinho mais para ele e muitas vezes acaba saindo do senso comum, o do que é saudável, para buscar algum estereótipo, por exemplo, imposto pela sociedade. Então os alunos, o professor Paulo e a professora Leia, fazendo essas abordagens, vão fazer o quê? Persuadi-los, convencê-los, informá-los de como deve se processar, porque a gente acredita que um aluno ativo, um pai ativo, vai ter também filhos ativos, né? Depois. Quer dizer... Vai levando, é a hereditariedade do comportamento e da cultura. Tudo bem. Gente, já tem 30 minutos, Lucimar. Sério? Eu vou agradecer o pessoal aqui e abrir para você, quem sabe, deixar um recadinho para as pessoas, porque certamente a gente vai ter oportunidade em 2018 conversar contigo de novo. Mas vamos lá, deixa eu ver aqui quem que está mandando oi. O Jairo Varela dizendo aqui, excelente observação sobre como lidar com a frustração. Né? A nossa querida Maria Lúcia Rabelo de Lima, nossa Mary está aqui mandando oi, falando assim, a Lucimar é uma professora de educação física por excelência, vivemos juntas no Platão há mais de 30 anos, ela sabe tudo sobre as atividades físicas, sobre esportes, o que é melhor para as crianças e para os jovens, mandando um parabéns para você, Lu. Tá aí, nossa querida Mary, também já esteve aqui na nossa cadeira, aqui conversando, batendo um papo. Querida, a gente tem aí já 31 minutos de conversa, a gente, olha só, o roteirinho aqui tem mais um monte de coisa, mas eu vou querer conversar contigo noutra ocasião sobre as nossas escolas, a gente tem, você me falava, são 8 diferentes atividades, a gente tem judô, ginástica rítmica, balé, jazz, futsal, handebol, voleibol, basquete. Olha só, então tudo isso tem aí fora do contexto da educação física, que são a prática das escolinhas esportivas, nessa busca das crianças terem uma cultura corporal e esportiva para poder levar para a sua vida. Isso é muito bacana. É muito bacana. E lá os pequenininhos, inclusive, aí eles têm a atividade física com um especialista, tal, para poder acompanhar. Sim, tanto na educação física como nas escolas esportivas, mais ainda os especialistas em futsal, em basquete, em ginástica rítmica, em balé. Bom, você trouxe esse material bonito, né? Olha só que material bacana. Porque a gente vai ter na próxima quarta-feira, na semana que vem, às 7h30 da noite, no nosso Ninho da Coruja, né? Isso. Na nossa quadra coberta, a gente vai ter o 17º, olha gente, é o 17º Festival de GR Platão. Fala só um pouquinho pra gente desse encontro, desse evento. Ontem eu passei lá, as meninas estavam ensaiando. Que maravilha, né? Eu tenho o privilégio de passar quando vou pegar o carro, passo ali e vejo às vezes os ensaios. Então, 17 anos de trabalho da ginástica rítmica, toda a graça e beleza das nossas ginastas, fechando o ano nesse grande festival que vai acontecer então no Ninho da Coruja na semana que vem. E além desse evento da ginástica rítmica, Ronaldo, nós também temos o evento de encerramento da modalidade de balé e jazz, com o nosso espetáculo A Floresta Encantada, a professora Evelyn, com as alunas trazendo também toda a graça e leveza e brilhantismo do balé para os nossos alunos e para os nossos convidados, nossos pais, a nossa comunidade escolar de maneira geral. Então, dia 1º e 2 de dezembro, na sexta e sábado, a gente tem também, porque, olha só, né, tem tudo isso acontecendo durante o ano e é o momento também de celebrar, né, o final do ano é essa celebração, essa festa. E há muito tempo, hoje, logo depois do programa, nós também iremos para fazer a semifinal de interclasses de futsal, que já está na 20ª edição. Já são 20 anos de história. Então a gente fala o seguinte, que esses eventos internos são muito bem cuidados, um capricho, um envolvimento da escola tem esse objetivo de fazer os nossos alunos também fazerem história no esporte.
Eu tive na abertura, vou só estender com esse comentário. Que história é aquela que os meninos não podem, tem cartão, parece que para qualquer tipo de empurrão, coisa do tipo, não, mas eu sei que tem todo um cuidado para que não haja atitudes antiesportivas, inclusive no palavrado, não pode xingar. É verdade, o pessoal brinca comigo, a Lucimar na quadra de futsal, a gente precisa colocar zíper, eu vou andando e vou colocando, zíper é uma escola, né? Então eu tenho que, se aqui o que prevalece é a educação, eu preciso dar o exemplo. Crianças pequenas estão assistindo, mas no mundo todo, professora, mas no estádio as pessoas xingam e tal, menos aqui no nosso jogo. Então a parceria com a nossa arbitragem é para ter esse cuidado, porque o processo tem que ser educacional. Olha só, isso é fantástico, porque esse ano, quando eu estive lá na abertura, me chamou a atenção quando você falou, olha, não pode, né? E vale cartão se falar besteira aqui na quadra. É muito legal, porque de fato, né? Estamos num ambiente educacional. Quando você xinga de alguma forma, você está agredindo, né? Às vezes você está diminuindo o outro. É verdade, é verdade. Lu, brigadão pela conversa. Obrigada a você, Ronaldo. Você é maravilhosa, parabéns pelo trabalho. Obrigada. E a você que esteve com a gente, deixa aqui só aproveitar. E ainda tem aqui a nossa querida Grazi, nossa coordenadora do Fundamental. Tá aqui, parabéns, Lu, não só pela maravilhosa entrevista, mas pelo excelente profissional que você é, mandando aqui vários aplausos, coraçõezinhos. Obrigado, Grazi, também pelo carinho. Lu, mais uma vez, obrigado. Você que esteve com a gente, muito obrigado pelo carinho. Nosso querido Lucas, supervisor de comunicação a 1000 por hora, também cuidando de tudo aqui pra gente sempre. A gente agradece pelo carinho dele, pelo carinho de toda a equipe do Platão e a você que sempre prestigia. E se você assistir num outro momento, fica sempre o nosso convite para que você compartilhe para as outras pessoas. Valeu mesmo, gente. Muito obrigado. O Aguinaldo terminando aqui a conversa. Aguinaldo Luiz Baldo, que esse daqui é especial. Marido da nossa querida Lu, mandando aqui muito legal esse bate-papo. Querido Aguinaldo, obrigado por prestigiar também. Pedro Paulo ainda mandando oi. Parabéns, Lu, excelente. Gente, obrigado pelo carinho de todo mundo. A gente se fala na próxima semana.